Boa noite, aqui é o Leandro, para quem me conhece. Para quem não conhece, eu sou o Leandro Silva, sou da Igreja Pentecostal União da Fé. Nós estamos, nessas últimas semanas, nós estamos cumprindo a determinação da OMS, do governo também. E com isso a gente está fazendo um culto doméstico, um culto no lar. E gostaria até de fazer um comentário sobre isso. Eu espero que quando tudo isso passar, toda essa epidemia que se alastrou para o mundo inteiro, eu espero que as pessoas continuem com esse trabalho via internet, porque de fato é algo muito bom. Ontem mesmo eu estava navegando pelas páginas de redes sociais e algo muito legal que eu observei foi muitas igrejas, muitos líderes, muitas pessoas pregando a palavra do Senhor, através das redes sociais. É um caminho de evangelização, Então a gente para e pensa o seguinte: se tudo isso que ocorreu no mundo foi algo para tentar parar aqueles que buscam a Deus, o povo de Deus está se reinventando. Isso demonstra, de certa forma, uma questão de resiliência. Isso é muito bom. A igreja ela precisa se reinventar sempre. A gente não pode perder a essência do evangelho, a essência do cristianismo, a essência da palavra de Deus. Mas, por um outro lado, a gente também não pode não entender tudo o que está acontecendo e deixar caminhar solto, Também gostaria aqui de fazer meus cumprimentos e agradecimentos a todos os profissionais que estão trabalhando enquanto nós estamos em casa recolhidos. Então, são diversos profissionais, desde o mais alto escalão até o menor, que a gente tem essa questão de olhar para o alto e para baixo, mas nesse momento eu vejo que todos são importantes e todos dessa vez têm a mesma medida, Então, ao gari que está na rua recolhendo todos os lixos e destinando para os locais corretos, aos supermercados que têm aberto, aos caminhoneiros que estão na estrada, aos hospitais que tem médicos, enfermeiras, faxineiras que estão ali também o tempo inteiro trabalhando. E isso é algo extremamente bom. E a palavra que eu irei ministrar no dia de hoje vai tratar exatamente dessa segregação que nós acabamos fazendo dos seres humanos, Então, ora, a gente nunca observava, por exemplo, passando no seu trabalho ou indo para o seu trabalho, aquelas pessoas que frequentam os transporte público, que tem dentro do transporte público tem um motorista de ônibus que ele está te colocando dentro de um veículo e a sua vida está sendo guardada por ele, porque de uma certa forma ele está te levando até o seu trabalho, Então nós esquecemos às vezes de dar um bom dia para essa pessoa, Nós não observamos e talvez não tínhamos prestado tanta atenção como que as pessoas que fazem limpezas, os faxineiros, aquelas pessoas que são encarregados de manter ambientes limpos e higienizados, a gente não tinha, eu falo assim, mas eu acredito que tem pessoas que saem um pouco disso, eles vão lá, dão um bom dia, mas muitas pessoas passam que não percebem essas pessoas, e essas pessoas são extremamente importantes, e agora nós estamos tendo tempo para fazer essas reflexões, porque nós aqui que moramos em São Paulo, a nossa vida é bastante agitada, uma vida bastante agitada. Então eu espero que quando isso tudo passar, essas lições fiquem para nós, Então eu gostaria aqui de pregar para vocês, eu digo pregar, mas na verdade é apenas um pequeno estudo ou uma mensagem de Deus para sua vida,
mas vamos encarar como uma pregação, certo? Vocês viram que tá um silêncio aqui na minha casa, minhas filhas estão me ajudando, estão lá na sala quietinho, me ajudando. A chuva tá caindo aqui fora, tá um somzinho tão gostoso aqui falando com vocês. E é uma coisa boa, né? É o famoso home church, né? Igreja no lar. Estamos vivendo uma experiência muito especial de reflexão. Então vamos refletir também em uma história bíblica, né? Eu gosto muito de refletir no Novo Testamento, principalmente quando vai tratar de parábolas, né? As histórias bíblicas, onde Jesus ele conta uma pequena história, mas dentro dessa história existe um conteúdo de graça, um conteúdo de amor, um conteúdo de mudança de vida, uma sugestão de mudança de vida. Não existe, eu gosto de observar em Jesus, que nele não existe a imposição. Você não é imposto a seguir a religião. Ele te dá uma sugestão e se você quiser seguir, você simplesmente segue. Isso é difícil de você ver no cenário atual, né? Muitas pessoas gostam de oprimir pessoas a seguir determinadas ideias, né? E às vezes as pessoas, elas acabam, por ser simples, acabam seguindo determinadas ideias, raciocínios, formas erradas, mas lembrando que nós, como seres humanos, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então vamos pensar um pouco nessa parábola. E a parábola que eu irei ler se encontra no livro de Lucas 10, versículo 25 ao 37. Eu vou colocar a imagem aqui e vamos fazer a leitura, ok? Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui da parábola do bom samaritano, que está no livro de Lucas 10, verso 25, ok? A partir do verso 25, vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar, viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele,
respondeu o perito na lei. Disse-lhe Jesus: vá e faça o mesmo. Interessante, né? Essa palavra. A gente vê nessa palavra 3 personagens. E o mais interessante é que 2 desses personagens, ele está intimamente ligado à religião. E o último personagem, não. Esse último personagem, o samaritano, ele na verdade é uma pessoa que sofre preconceitos dentre a sociedade naquela época, talvez porque ele faz parte de um povo que se misturou com outros povos e com isso gerou uma intolerância entre o povo judeu e o povo samaritano. Então, esse povo criado samaritano, ele é um povo que provavelmente foi uma mistura entre povos, e naquela época isso era algo intolerável. Então nós vemos aqui que Jesus, nesse momento, o que Jesus está querendo tratar aqui, eu acredito, aquele sacerdote, porque ali tinha um sacerdote que ele era um entendedor da lei, uma pessoa que conhece as escrituras. Em algumas traduções fala que ele é um advogado, né? um perito, um doutor da lei, uma pessoa que é conhecedor da lei. Então ele faz perguntas para Jesus que na cabeça dele ele sabe a resposta. Só que a resposta que Jesus dá é totalmente fora daquilo que ele vive. Porque uma coisa é o que ele prega, outra coisa é o que ele vive. E nós precisamos entender muito bem isso, porque a nossa palavra, ela tem que estar totalmente alicerçada, a nossa palavra tem que estar alicerçada com as nossas atitudes, como nós nos comportamos. Então você vai observar que Jesus, ele começa a construir uma história, e essa história que ele vai construindo, o intuito dela é fazer com que aquele que está questionando a ponto de querer mostrar que Jesus não sabia de nada, ou a gente não sabe qual a intenção do coração no que ele está querendo fazer, mas quando você lê a palavra, mais ou menos você vai descobrindo que a intenção dele é fazer uma exposição negativa de Jesus, para que a imagem de Jesus fosse denegrida, né? Então você vai observar que Jesus olha para ele. E quando Jesus olha para esse homem, eu fico pensando assim, será que Jesus não contou a história dele para ele mesmo? Será que muitas das vezes ele não fez exatamente isso, não passou por aquela pessoa que na cabeça dele não faz parte do meio religioso que ele, ou aquele amigo que é de uma outra denominada religião, que é contra o princípio que você aprendeu, então o seu relacionamento com ele não pode ter, porque ele acredita em outras coisas e você acredita no que é certo. Então, aí Jesus começa a construir uma história. E nessa história, esses 2 personagens que vocês precisam entender com bastante firmeza, e é importante ler e pesquisar a Bíblia, que você vai ver que o sacerdote, quando a gente olha o sacerdote, nós estamos olhando um dos maiores postos religiosos daquela época. Então você vê que a pessoa mais importante da religião daquela época está passando por um lugar onde existe uma pessoa que necessita, né, de uma mão, de uma ajuda, para que aquela pessoa, desculpem, aquela pessoa saia daquela situação, mas ele fica com medo porque no coração dele talvez ele pensou nele, ele pensou que ele tinha que sair dali porque ele poderia morrer, que pessoas poderiam assaltar ele também. Eu sei que não entra muito em detalhes essa palavra, mas o que é de fato aqui na palavra é que ele não ajudou uma pessoa que precisava, um sacerdote, uma pessoa que prega a palavra de Deus, que prega o amor de Deus, não agiu de compaixão. E na sequência a gente vê também um levita. O levita
É interessante essa história porque você começa a observar a hierarquia das coisas que está acontecendo aqui. O sacerdote vem e não ajuda o próximo. Agora vem o levita. O levita é quem é o levita? O levita é um auxiliar do sacerdote naquele tempo. Ele é uma pessoa que ajuda no templo. Ele é uma pessoa que contribui no templo. Então, ele tem um cargo de auxiliar o sacerdote. Vocês entenderam que aqui nós descemos um nível. Jesus está contando a história, ele começou com a história aqui, ó, no alto nível, o alto nível não ajudou. Agora vem o auxiliar. E o auxiliar, o que ele faz? Ele faz aquilo que ele aprendeu. Ele aprendeu com o sacerdote. Porque se o sacerdote ele tem esse comportamento, ele transfere esse comportamento para os outros. A gente pode ver muito isso no relacionamento pai e filhos, né? Eu ouvi uma história um tempo atrás e eu achei tão bonita a história. Um senhor alemão, origem, né, de alemão, ele quis adotar uma criança. E ele adotou uma criança negra, né? Ele, sem preconceito, sem nada, ele é uma pessoa de bom coração, adotou uma criança negra. E registrou como seu filho, e trata como seu filho, e tem todas as regalias de um filho, tem todos os cuidados de um filho. E o tempo foi passando. Esse jovem que foi crescendo, ele nunca teve a curiosidade de querer saber quem eram seus pais, porque ele tem a convicção de que o pai dele é aquele senhor. Então ele já tem essa convicção, ele já tem a convicção. E o mais interessante não é nem isso, né, que ele não quer saber as origens que o pai adotou, mas o mais interessante é que esse jovem, quando as pessoas o viam falando, quando as pessoas o viam andando, as pessoas, ao observarem ele, começavam a observar que ele tinha os mesmos trejeitos de seu pai. A mesma forma de falar, o mesmo jeito de andar, o jeito de sorrir, como faz uma expressão facial. Então ele começa a refletir fisicamente o que o pai transmitiu para ele. Então o sacerdote, logo vocês entendem que o sacerdote, ele está ensinando. E os seus auxiliares estão aprendendo. Esse é uma grande lição para nós que somos líderes religiosos, o cuidado que nós temos que ter com as ovelhas. E muitas das pessoas não entendem que cada pessoa tem um nível de importância muito grande. E você começa a observar que na matemática cristã, na matemática que Jesus ele prega, porque Jesus falou muito de matemática, mas quando você olha... não, Jesus nunca falou de matemática, irmão, você está doido? Não estou doido não. Para e pensa. Toda vez que Jesus falava, ele tinha um número para falar. Ele falou aqui uma história com 3 personagens, né? Então você vai ver que ele separa 12 discípulos. Eu não quero entrar nessa série, mas eu quero entrar em outro raciocínio aqui. O que eu quero falar é que Jesus também conta uma história da ovelha perdida. E ele mostra a importância que o número 1 tem para ele. Uma pessoa perdida, ele é capaz de deixar 99, mas ele não deixa as 99 de qualquer forma. É isso que também a gente tem que entender. Ele deixa as 99 bem guardadas. Elas estão ali num lugar que elas não correm perigo porque elas estão guardadas. E ele vai em busca dessa uma ovelha perdida. Se eu for falar aqui de dados empresariais, eu falaria que isso é um absurdo, né? Como que você coloca em risco 99 por causa de 1? O que é 1 perto de 99? Nós estamos vivendo numa época onde essa pandemia que tomou conta do mundo, e nós observamos vários países que estão lutando para cuidar das pessoas, para que as pessoas não morram. E aí algumas pessoas que são empresários, e eu entendo os empresários, eles querem falar de estatísticas de números. Sabe,
alguns anos atrás, eu perdi o meu pai. E não perdi meu pai para uma doença, né? Meu pai, ele caiu da escada e bateu a cabeça e acabou falecendo. E ele faz uma falta muito grande para mim e para minha família. A vida dele era extremamente importante para cada um de nós, mas aconteceu essa fatalidade e ele se foi. E aí, quando uma pessoa ela vem falar de números, as estatísticas dizem que 1%, isso representa 1%. Gente, 1% de ser humanos, não é 1% de dinheiro que você está perdendo. Nós estamos falando de coisas que não têm um preço calculável. É algo incalculável. A vida é algo extremamente importante. Então, na nossa sociedade, e o pior é que na nossa sociedade, algumas pessoas, elas vão junto com esse pensamento. Não, mas é poucos por cento. É poucos por cento, meu irmão, porque não chegou até onde você mora, na sua família. E eu oro a Deus para que não chegue. Eu oro a Deus para que venha a cura, né? Mas é 1% de seres humanos, então a gente tem que pensar bem sobre isso. Isso tem que ser algo muito importante para mim e para você. Sacerdote? Não quis nem saber. O auxiliar de sacerdote, que é o levita, aprendeu sem o sacerdote. Agora nós vamos falar de um povo rejeitado. Um povo abandonado. Um povo discriminado. E aí você usa quem você quiser usar na sua mente aí aquilo que você tem como preconceito. Classe de ser humano que você talvez jamais vai se relacionar, porque você tem, né? Você é perfeito. Né? Então, aí você usa qualquer uma dessas pessoas que você jamais vai se relacionar. Os preconceituosos, as pessoas de outras etnias, raças, né? Para nós que somos da igreja, aqueles que são de denominações diferentes da nossa, né? Para as pessoas que não compreendem o ser humano, é assim que eles vão tratar as pessoas. Só que aí Jesus agora ele baixou ao último escalão, ele pegou aquilo que naquela época era de um preconceito gigantesco e ele falou assim: esse teve compaixão, esse cuidou, esse levou, ele não só foi lá e limpou as suas feridas, mas ele também levou essa pessoa até um hospital, ou até uma hospedaria, vamos ler, né? Ele pagou, ele usou recursos financeiros, não para ele, para o outro. E quando você começa a ver isso, Jesus ele não está falando, nesse momento, ele não está falando que a religião é errada, ele não está falando que não é certo ser religioso, não é nada disso que Jesus está falando. Jesus só está mostrando para o sacerdote, para aquele homem que é um doutor da lei, as incoerências. Como que eu posso pregar determinadas coisas e viver outras? Viver totalmente fora daquilo que eu prego? Como que eu posso fazer uma coisa dessa? Então é isso que Jesus estava querendo mostrar. E aí Jesus faz a pergunta fatal. Na sua opinião, quem pareceu mais próximo daquele homem? E a resposta? Aquele que agiu de misericórdia com ele. É isso, meu irmão. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. É muito bom nós irmos para a igreja. É muito bom nós nos relacionarmos com pessoas dentro da igreja. Tudo isso é muito bom. Mas a mesma vida que eu apresento na igreja, ela tem que ser... Ela tem que sair de dentro da igreja e também ir para o mundo. Eu ouvi uma pregação de uma pastora há um tempo atrás,
que ela falou assim, Deus está muito mais preocupado com você lá fora, no mundo, do que aqui na igreja. Porque aqui na igreja nós vamos nos comportar. E lá no mundo? Como que você trata os seus amigos de trabalho? Como que você trata o porteiro da empresa onde você trabalha? Como que você trata aquela pessoa que você está passando na rua e ela te pede uma moeda? Aí o seu pensamento vai assim, aquela pessoa está me pedindo uma moeda para usar droga. Então a sua cabeça está pensando assim. Às vezes não é. Porque nós como seres humanos, nós gostamos muito de julgar. Nós achamos que nós podemos o tempo inteiro tirar o trono que só pertence a Deus. O tempo inteiro nós somos assim. Então, nesse momento que você acabou de ouvir essa parábola, reflita, pense, analise, tenta buscar exatamente o que o Senhor está querendo falar com você. Qual é a medida que Ele está te dando agora para que você compreenda, para que você mude a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Pensa e se transforme num ser humano melhor. Eu vou me despedindo aqui. Acredito que nós vamos ter novas oportunidades. Eu abri um canal também. Aproveitar e fazer um marketing na igreja aqui agora. Eu abri um canal chamado Home Church, porque eu acho muito bom conversar sobre a palavra de Deus. Eu gosto muito de aprender, muito de ler histórias, muito de estudar sobre as questões bíblicas, justamente para aplicar no dia a dia. Porque não adianta ler e não praticar. A mesma coisa, você quando vai para uma faculdade estudar, a sua intenção na faculdade é aprender aquilo ali para usar na prática e ter um salário melhor, não é assim? Não é assim que a gente pensa? Você não pensa em fazer uma faculdade somente para ter um diploma, não é? O diploma você vai ter, mas a sua intenção de fato é um posto maior, um salário melhor. Eu acredito que seja assim. Eu acho que são poucas pessoas que, na verdade, estudam só para ter um diploma, só para ter um papel. Acho que não. As pessoas estudam para evoluir como seres humanos, né? Então, a palavra de Deus serve da mesma forma. Quanto mais você estuda a palavra de Deus e começa a compreender que a palavra não é apenas uma palavra, mas é uma forma de se viver, então as coisas vão mudar na sua vida. Amém? Te agradeço. Nós somos da Igreja Pentecostal União da Fé, na rua Francisco Mancini, 65, com nossa líder, a Bispa Sebastiana, e o pastor Milton. Eu agradeço desde já. Tenham todos uma boa noite e um bom isolamento. fez a sua imagem e semelhança.
Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém